Minha relação com São Paulo, desde criança eu pensei que eu ia morar em São Paulo. E antes de São Paulo teve uma outra cidade na minha vida que foi Toronto, que é muito parecido e todo mundo que eu encontrava em Toronto falava: "Nossa, Toronto é igual a São Paulo, Toronto é igual a São Paulo". E daí eu fiquei, será? Tipo, né? Voltei pra Floripa, morei mais 2 anos aqui depois de Toronto e fui finalmente pra São Paulo. Eu lembro que eu fui muito na coragem, assim, com uma mala, sem saber o que, que ia acontecer, mas eu sabia que eu tinha que ir morar em São Paulo, eu tinha que viver aquilo, tinha que conhecer aqueles lugares que eu via em filmes e que eu via nas novelas. E São Paulo realmente é aquilo tudo que eu sempre imaginei, assim, um lugar onde você vai estar jantando e de repente vai aparecer uma pessoa famosa e você pode estar jantando com a pessoa famosa também. E vai desmistificando um pouco disso, né, de quem é famoso, quem não é famoso. A cidade também vai te absorvendo e te colocando um pouco disso, assim. Então, você vai ficando conhecido entre as pessoas e as pessoas passam a conhecer teu trabalho muito mais, porque de lá o seu trabalho acaba sendo conhecido no Brasil inteiro, né? Tudo que acontece lá meio que reflete no Brasil inteiro. Então, eu adoro São Paulo, adoro. O que eu busquei quando eu fui para São Paulo era um reconhecimento profissional, que graças ao meu esforço e a Deus, sei lá, a sorte, eu consegui. Hoje eu trabalhei na MTV, eu trabalhei no Multishow, eu fiz grandes campanhas publicitárias. Então hoje as pessoas me olham e elas dão um valor para o profissional maior do que quando eu não tinha ido. Então São Paulo deu uma pós-graduação assim no meu currículo. É importantíssimo na minha vida por causa disso. Acho que foram os momentos mais criativos, assim, São Paulo e Toronto da minha vida, onde eu conseguia criar muito. Todas essas coisas pequenas que você vê em cidades onde está cheio de artista e que eles estão produzindo e estão colocando a arte deles, e isso vai compondo dentro da sua cabeça, ali no inconsciente, e depois você começa a criar. Há o fato de que eu ficava muito sozinho também em São Paulo. Então eu ficava muito introspectivo, ficava muito refletindo sobre as coisas, não dividia muito as minhas ideias com as pessoas, então elas ficavam maturando dentro da minha cabeça mesmo. E isso eu acho que é muito importante. Uma coisa que eu amo é desenhar cenários. E foi em São Paulo que eu desenhava mais coisas, assim, que eu, sabe, criava mais e pirava mais. Por causa disso, eu acho que eu via muita coisa e ficava sozinho com aquelas coisas na minha cabeça. São Paulo para mim é um sonho. É um sonho que eu tinha desde criança, desde sempre, e que graças a Deus eu pude realizar, assim. Meus pais também, toda a minha família que me ajudou. E é um sonho, assim, ter trabalhado na MTV, ter passado minha vida inteira vendo a MTV, vendo a porta da MTV, como tudo aquilo funcionava, aquela logomarca. E daí, de repente, você tá subindo naquele elevador, ter uma equipe, dirigir um programa. Eu viajei o Brasil inteiro procurando as melhores baladas do Brasil, fazendo balada MTV, um programa que eu assistia e que era um sonho fazer. E eu fui como diretor. Então, São Paulo é um sonho na minha vida que eu, graças a Deus, consegui realizar. Cheiro de São Paulo, pode ser super engraçado falar, principalmente depois que o Cantareira tá, né? Super sem água. Mas cheiro de São Paulo é cheiro de chuva. Assim, sempre que eu tava lá, caía aquela chuva e quando cai a chuva cai o mundo mesmo, né? E daí eu senti um cheiro de São Paulo que era o cheiro da chuva, assim. Coisa que eu não sinto muito em Floripa. Sinto muito em São Paulo, não sei se era porque já caí naquele asfalto, naquele cimento quente, o negócio já saiu o cheiro da chuva ali. Mas o cheiro de São Paulo pra mim é o cheiro da chuva. O som. Putz. O som de São Paulo pra mim, sem zoeira nenhuma, é som de helicóptero. Porque eu morava do lado de um heliponto, então toda hora tinha um helicóptero entrando, um helicóptero saindo, um helicóptero entrando, um helicóptero saindo. Era o barulho do helicóptero o tempo inteiro. São Paulo tem uma coisa que é muito legal, que é aceitar tudo, né? Sim, o preconceito lá é muito menor, né? É uma cidade que já tá todo mundo ali vivendo aquilo dali, você tá no metrô, isso em Toronto é muito comum também. Você tá no metrô, o cara já tira ali o seu Tupperware, já começa a almoçar e já vai pro seu trabalho e não tá nem aí se as pessoas do lado estão julgando ele porque ele tá almoçando no metrô ou não. Isso é uma coisa pequena perto do que São Paulo as pessoas fazem e não estão preocupados muito com a opinião do outro. Eu acho que na minha criação tem muito isso, assim, você cria sem estar muito preocupado com a opinião do outro. Você faz porque cara, eu acredito naquilo, eu vou fazer, dane-se. Acho que cidades menores, as pessoas têm muito medo de colocar da opinião do outro, o que o outro vai fazer.
Depois você passa por São Paulo, mora lá e vê, cara, você não tá nem aí porque as pessoas estão falando, você faz. Eu morava do lado do Parque Ibirapuera. Assim, foi uma coisa que, sem querer, né, fui morar, tinha um amigo que morava em São Paulo, fui dividir um quarto com ele, um apartamento com ele, e daí era do lado do Ibirapuera. E eu nunca saí desse apartamento. Eu morei todos os 4 anos em São Paulo no mesmo lugar. Porque tinha o Parque Ibirapuera, que é incrível, assim, eu não conseguiria morar em São Paulo sem ser perto do parque, eu criei uma relação com o parque incrível, eu ia sempre, eu corria, eu fazia várias coisas, e tem, né, os museus ali, as exposições todas, eventos no final de semana, então São Paulo para mim é o Parque Ibirapuera, eu adoro, eu ia sempre, aqui em Floripa eu não vou pra praia, e lá eu ia o tempo inteiro pro parque, e fazia coisas que eu jamais fiz na vida. Tava às vezes sentado na grama e uma galera me chamava para meditar, eu ia meditar no parque, sabe? Coisa que eu nunca faria em Florianópolis, eu fui fazer em São Paulo. E no parque. E daí também amo a Paulista, a Augusta, eu acho que são as ruas ali que eu ficava. Eu adorava sair de um lado até o outro da Paulista, caminhando, só vendo aquilo tudo e pensando sobre a minha vida, assim. Eu lembro no dia que a MTV me chamou, que eu fiz isso, assim, tipo, meu, as coisas estão acontecendo, eu tô em São Paulo, e, tipo, sabe, tá rolando. Eu adoro a Paulista, a Augusta. Uma coisa que eu amo em São Paulo e que não tem em Florianópolis é o pastel de feira. É uma delícia. Eu ia pra feira, era sábado, a feira do lado da minha casa. Eu ia sábado pra feira, depois da balada, e comia um pastel de feira incrível. Isso não tem em Florianópolis, só tem em São Paulo. São Paulo Caos é uma delícia, eu adorava estar no meio daquilo tudo. Tipo, tinha 1 hora pra chegar num lugar, 1 hora pra sair do outro lugar, mas era uma delícia, sabe? Eu adorava parar o carro ali na Paulista e ver aquela galera louca, ver o Elvis ali, tipo, e ficar pensando, raciocinando o que que tem por trás daquele ser humano que tá fazendo um cover do Elvis no meio da Paulista, e ele leva toda uma estrutura, ele leva até o tapetinho, né, quadriculado pra poder fazer o negócio. Uma delícia, uma delícia. O Caos de São Paulo é uma delícia. Só que ele tem, eu considero que ele tem um prazo de validade, assim, né? Eu não conseguiria viver a minha vida inteira desse jeito. Mas é uma delícia. Mas São Paulo eu sempre achei, por isso que nunca foi um lar, sempre foi um momento pra mim, assim. Nunca foi, cara, aqui é minha casa, eu vou construir minha vida, e esses são os lugares, e eu vou querer morar aqui, vou comprar um apartamento nesse bairro. Não, nunca foi um lugar onde eu achei que ia construir família, vida, tudo. Nunca foi. Por isso que eu acho que é tão difícil responder essa pergunta. São Paulo lar. Porque sempre vi como uma coisa, tô acampando aqui, daqui a pouco vou montar o acampamento e sair fora. Pode ser isso, São Paulo lar era um acampamento. Porque tinha uma hora que eu sabia que eu ia desmontar tudo e sair fora. Foi mais ou menos a sensação que eu tive. Desmontei meu acampamento, fui embora. É que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas. Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração.